As alegorias de Sara e Agar. Sermão número 69. Um sermão pregado na manhã de Sabá, 2 de março de 1856, por Charles Haddon Spurgeon, em New Park Street Chapel. Estas são as duas alianças. Gálatas capítulo 4, versículo 24. Não pode haver uma diferença maior no mundo entre duas coisas do que há entre a lei e a graça. E, no entanto, por estranho que pareça, enquanto as coisas são diametralmente opostas e essencialmente diferentes uma da outra, a mente humana é tão depravada e o intelecto, mesmo quando abençoado pelo Espírito, tornou-se tão desviado do julgamento correto que uma das coisas mais difíceis do mundo é discernir corretamente entre a lei e a graça. Aquele que conhece a diferença e sempre lembra-se da diferença essencial entre a lei e a graça, compreendeu a essência da divindade. Não está longe de compreender o tema do Evangelho em todas as suas ramificações, as suas saídas e seus ramos. Aquele que pode corretamente dizer a diferença entre a lei e a graça. Há sempre em uma ciência uma parte que é muito simples e fácil quando a temos aprendido, mas que no início ergue-se como um limiar elevado diante do pórtico. Agora, a primeira dificuldade em se esforçar para compreender o Evangelho é esta. Entre a lei e a graça, há uma diferença bastante clara a todos os cristãos, e especialmente a todos os iluminados e instruídos. Todavia, ainda assim, quando mais esclarecidos e instruídos, há sempre uma tendência em nós para confundirmos as duas coisas. Elas são tão opostas como a luz e as trevas, e não podem concordar mais do que o fogo e a água. Contudo, o homem estará perpetuamente se esforçando para fazer uma combinação delas, muitas vezes por ignorância e às vezes voluntariamente. Eles procuram misturar as duas, quando Deus positivamente as estabelece separadamente. Procuraremos nesta manhã ensinar-lhes algo sobre as alegorias de Sara e Agar, de modo que possam, assim, entender melhor a diferença essencial entre os pactos da lei e da graça. Nós não nos aprofundaremos no tema, mas devemos apenas ter uma ilustração disso, de acordo com o que fornece o nosso texto. Em primeiro lugar, eu quero que vocês observem as duas mulheres que Paulo usa como tipos, Agar e Sara. Depois, eu observarei os dois filhos, Ismael e Isaque. Em terceiro lugar, observarei a conduta de Ismael para com Isaque, e concluirei observando os diferentes destinos dos dois. Em primeiro lugar, nós convidamos vocês a observarem as duas mulheres, Agar e Sara. Diz-se que elas são os tipos dos dois pactos, e antes de começarmos, não podemos esquecer de dizer o que os pactos são. O primeiro pacto em que Agar está é o pacto de obras, que é este: aqui está a minha lei, ó homem. Se você de sua parte se comprometer em guardá-la, eu, de minha parte, me engajarei que você viverá por obedecê-la. Se você se comprometer em obedecer os meus comandos perfeitamente, totalmente e completamente, sem uma única falha, eu vou levá-lo para o céu. Mas observe-me, se você violar um único comando, se você se rebelar contra um único decreto, eu vou destruí-lo para sempre. Esse é o pacto de Agar, o pacto proposto no Sinai, em meio às tempestades, fogo e fumaça. Ou melhor, proposto em primeiro lugar, no jardim do Éden, onde Deus disse a Adão: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Enquanto ele não comeu da árvore, mas manteve-se sem mancha e sem pecado, ele tinha toda a certeza de viver. Esse é o pacto da lei, a aliança de Agar. O pacto de Sara é o pacto da graça ou a aliança eterna, não feito com Deus e homem, mas feito com Deus e Cristo Jesus, cuja aliança é esta. Cristo Jesus, de sua parte, compromete-se a suportar a penalidade pelos pecados de todo o seu povo, morrer, pagar as dívidas deles, tomar as suas iniquidades sobre os seus ombros. E o Pai promete, de sua parte, que todos por quem o Filho morre devem seguramente ser salvos. Considerando que eles têm corações maus, ele colocará a sua lei em seus corações, para que nunca se desviem dele,
e vendo que eles têm pecados, ele os perdoará e não mais se lembrará deles para sempre. Os pactos de obras eram: faça isso e viva, ó homem. Mas o pacto da graça é: faça isso, ó Cristo, e viverás, ó homem. A diferença dos pactos repousa aqui. Um foi feito com o homem, o outro com Cristo. Um era um pacto condicional, condicionado à posição de Adão. O outro é um pacto condicional com Cristo, mas muito perfeitamente incondicional para conosco. Não há condições quaisquer que sejam no pacto da graça, ou se houver condições, o pacto lhes concede. O pacto da graça concede a fé, dá o arrependimento, dá as boas obras, dá a salvação como um ato incondicional e puramente gratuito. Nem a nossa continuidade nesse pacto depende, no mínimo grau, de nós mesmos. O pacto foi feito por Deus com Cristo, assinado, selado e ratificado em todas as coisas bem ordenado. Agora venham e olhem para a alegoria. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês percebessem que Sara, que é o tipo do novo pacto da graça, era a esposa original de Abraão. Antes que ele tivesse qualquer relacionamento com Agar, Sara era sua esposa. O pacto da graça era a aliança original, afinal. Há alguns maus teólogos que ensinam que Deus fez o homem reto e fez um pacto com ele, que o homem pecou e que, como uma espécie de pensamento posterior, fez uma nova aliança com Cristo para a salvação de seu povo. Agora, isso é um erro completo. O pacto da graça foi feito antes do pacto de obras, pois Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, permaneceu como seu cabeça e representante. E nós somos ditos ser eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai, por meio da obediência e aspersão do sangue de Jesus. Nós, muito antes de cairmos, éramos amados de Deus. Ele não nos ama por sentir pena de nós, mas Ele amou o seu povo, considerados puramente como criaturas. Ele os amava quando se tornaram pecadores, mas quando Ele começou com eles, Ele considerou-os como criaturas. Ele permitiu-lhes cair em pecado para manifestar as riquezas da sua graça, que existiam antes de seu pecado. Ele não os amou e os escolheu entre os demais após a sua queda, mas amou-os para além do pecado e antes de seu pecado. Ele fez o pacto da graça antes que caíssem pelo pacto de obras. Se vocês pudessem voltar para a eternidade e perguntar qual dos dois nasceu primeiro, vocês ouviriam que a graça nasceu antes da lei, que ela veio ao mundo muito antes que a lei fosse promulgada. Mais velha ainda que os princípios fundamentais que orientam nossa moral é aquela grande rocha fundamental da graça, no pacto feito no passado, muito antes que os profetas pregassem a lei e muito antes do Sinai fumegante. Muito antes que Adão estivesse no jardim, Deus havia ordenado o seu povo para a vida eterna, de modo que seriam salvos por meio de Jesus Cristo. Observe a seguir que, embora Sara era a esposa mais velha, ainda assim Agar deu o primeiro filho. Assim, o primeiro homem, Adão, era o filho de Agar. Embora tenha nascido perfeitamente puro e imaculado, ele não era o filho de Sara quando ele estava no jardim. Agar teve o primeiro filho. Ela deu à luz a Adão, que viveu por um tempo sob o pacto de obras. Adão viveu no jardim sobre este princípio. Os pecados de comissão seriam a sua queda. E se ele não cometesse o pecado, então ele deveria permanecer para sempre. Adão tinha inteiramente em seu próprio poder a possibilidade de obedecer ou não a Deus. A sua salvação, então, descansava simplesmente com base nisso. Se você tocar nesse fruto, você morrerá. Se você obedecer à minha ordem e não tocá-la, você viverá. E Adão, perfeito como ele era apenas um Ismael e não um Isaque, até depois de sua queda. Aparentemente, de qualquer forma, ele era um agareno, embora secretamente no pacto da graça ele poderia ter sido um filho da promessa. Bendito seja Deus! Não estamos agora sob Agar. Nós não estamos debaixo da lei, visto que Adão caiu. Agora Sara deu à luz filhos. A nova aliança é a mãe de todos nós. Mas aviso novamente, Agar não se destinava a ser uma esposa. Ela nunca deveria ter sido qualquer coisa senão uma serva para Sara. A lei nunca foi destinada a salvar os homens. Ela foi projetada somente para ser uma serva para o pacto da graça. Quando Deus entregou a lei no Sinai,
estava longe de suas ideias de qualquer homem viesse a ser salvo por ela. Ele nunca concebeu que o homem atingiria a perfeição por ela. Mas vocês sabem que a lei é uma serva maravilhosa para a graça. Quem nos trouxe até o Salvador? Não foi a trovejante lei em nossos ouvidos? Nós nunca teríamos chegado a Cristo se a lei não nos conduzisse até ali. Nós nunca teríamos conhecido o pecado se a lei não o houvesse revelado. A lei é serva de Sara para varrer nossos corações e fazer o pó voar, para que possamos clamar pela aspersão do sangue, para que o pó seja depositado no chão. A lei é, por assim dizer, o cachorro de Jesus Cristo, para ir atrás de suas ovelhas e trazê-las para o pastor. A lei é o raio que assusta homens ímpios e se voltarem do erro de seus caminhos e buscar a Deus. Se soubermos retamente como usar a lei, se entendermos como colocá-la em seu devido lugar e fazê-la obediente à sua senhora, então tudo estará bem. Mas esta Agar sempre estará pretendendo ser senhora, bem como Sara. E Sara nunca permitirá isso, mas estará certa de tratá-la com dureza e expulsá-la. Devemos fazer o mesmo, e não deixe ninguém murmurar de nós se nós tratarmos a agarena duramente nestes dias, se nós, por vezes, falamos coisas duras contra aqueles que estão confiando nas obras da lei. Citaremos Sara como um exemplo. Ela tratou Agar duramente, e assim nós o faremos. Queremos indicar que Agar fuja para o deserto, não queremos ter nada a ver com ela. No entanto, é muito notável que, tão rude e mal afeiçoada como Agar é, os homens têm sempre um amor maior por ela do que eles têm por Sara. E eles estão propensos a estar continuamente clamando: Agar, você deve ser minha senhora, em vez de dizer: não, Sara, eu serei o seu filho e Agar será escrava. O que é a lei de Deus agora? Ela não está acima do cristão, ela está sob o cristão. Alguns homens sustentam a lei de Deus como uma vara de terror sobre os cristãos e dizem: se você peca, você será punido com ela. Não é assim. A lei está debaixo de um cristão. É para ele andar sobre ela, para ser seu guia, sua regra, seu padrão. Nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 6, versículos 14 e 15. A lei é o caminho que nos guia, não a vara que nos move, nem o espírito que nos mobiliza. A lei é boa e excelente se ela mantém o seu lugar. Ninguém encontra falha com a escrava, porque ela não é a esposa, e ninguém deve desprezar Agar, porque ela não é Sara. Se ela houvesse apenas se lembrado do seu ofício, tudo estaria bem e sua senhora nunca teria expulsado. Nós não desejamos conduzir a lei para fora das capelas, enquanto ela é mantida em sua posição correta. Mas quando ela está posta como senhora, então fora com ela, não teremos nada a ver com legalismo. Novamente, Agar nunca foi uma mulher livre e Sara nunca foi uma escrava. Então, amados, o pacto de obras nunca foi livre e nenhum de seus filhos alguma vez o foram. Todos aqueles que confiam em obras nunca são livres e nunca serão, mesmo que pudessem ser perfeitos em boas obras. Mesmo se eles não tivessem pecado, ainda assim, eles são escravos de obrigações, pois quando tivermos feito tudo o que devemos fazer, Deus não é o nosso devedor. Antes, nós ainda somos devedores a Ele e ainda permanecemos como escravos. Se eu pudesse guardar toda a lei de Deus, eu não teria direito ao favor, porque eu não teria feito mais do que era o meu dever, e ainda seria um escravo. A lei é o senhor mais rigoroso do mundo. Nenhum homem sábio amaria o seu serviço, pois depois de tudo o que você fez, a lei nunca te dá um obrigado por isso, mas diz: vá em frente, Senhor, continue. O pobre pecador tentando ser salvo pela lei é como um cavalo cego, rodando em volta de um moinho e nunca avançando para mais longe, mas apenas sendo chicoteado continuamente. Quanto mais rápido ele segue, mais trabalho ele faz, e quanto mais ele está cansado, tanto pior é para ele. Por mais santo que um homem possa ser, se ele confia em suas obras, e pode muito mais permanecer seguro de sua própria rejeição final e de sua porção eterna com os fariseus. Agar era uma escrava. Ismael, moral e bom como ele foi, era apenas um escravo e nunca poderia ser mais do que isso. Nem todas as obras que ele havia realizado para o seu pai poderiam fazer-lhe um filho nascido livre. Sara nunca foi uma escrava. Ela poderia por vezes ser feita prisioneira por Faraó, mas ela não era uma escrava mesmo assim.
Seu marido poderia por vezes negar-lhe, mas ela ainda era sua esposa. Ela logo foi reconhecida por seu marido e Faraó rapidamente foi obrigado a mandá-la de volta. Assim, o pacto da graça pode parecer em perigo e o seu representante poderia clamar: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas ele nunca esteve em perigo real. E às vezes, as pessoas sob o pacto da graça podem parecer ser cativas e escravas. Mas, contudo, elas são livres. Oh, que nós saibamos como estar firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Mais um pensamento. Agar foi expulsa, assim como seu filho, mas Sara nunca foi. Assim, o pacto de obras deixou de ser um pacto. Não somente as pessoas que confiavam nele foram lançadas fora. Não simplesmente Ismael foi expulso, mas a mãe de Ismael também. Assim, o legalista pode não somente conhecer a si mesmo como estando condenado, mas a lei como um pacto que deixou de existir, pois ambos, a mãe e o filho, são expulsos pelo Evangelho, e aqueles que confiam na lei são mandados embora por Deus. Você pergunta hoje, quem é a esposa de Abraão? Ora, Sara, ela não dorme lado a lado com o marido na cova de Macpela neste instante? Lá, ela se encontra, e se ela estiver ali por 1000 anos, ela ainda será a esposa de Abraão, enquanto Agar nunca o será. Ah, como é doce pensar que o pacto feito no passado foi em todas as coisas bem ordenado e nunca será alterado. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado. 2 Samuel capítulo 23, versículo 5. Ah, vocês legalistas! Eu não me admiro que vocês ensinem a doutrina da apostasia, porque isso é consistente com a sua teologia. É evidente que Agar deve ser expulsa, e Ismael também. Mas nós que pregamos o pacto da livre e a plena salvação sabemos que Isaque nunca será expulso e que Sara nunca deixará de ser a amiga e esposa de Abraão. Vocês, agarenos, vocês, cerimonialistas, vocês hipócritas, vocês formalistas, de que utilidade será quando finalmente vocês dirão: onde está a minha mãe? Onde está a minha mãe, a lei? Oh, ela é expulsa e vocês deverão ir com ela para o esquecimento eterno. Mas onde está a minha mãe? O cristão pode dizer, por fim, e será dito: aqui está a mãe dos fiéis, a Jerusalém que é de cima, a mãe de todos nós. E nós entraremos nela e habitaremos com o nosso Pai e nosso Deus. Em segundo lugar, agora vamos examinar os dois filhos. Enquanto as duas mulheres eram tipos dos dois pactos, os dois filhos eram tipos de quem vive sob cada pacto. Isaque é um tipo do homem que caminha pela fé e não pela vista, e que espera ser salvo pela graça. Ismael, do homem que vive pelas obras, e espera ser salvo por suas próprias boas obras. Vejamos estes dois. Primeiro, Ismael é o mais velho. Então, amados, o legalista é muito mais velho do que o cristão. Se eu fosse um legalista hoje, eu seria cerca de 15 ou 16 anos mais velho do que eu, como cristão, pois todos somos nascidos legalistas. Falando sobre os arminianos, Whitefield disse: todos nós nascemos arminianos. É a graça que nos transforma em calvinistas. É a graça que faz de nós cristãos. A graça nos torna livres e nos faz conhecer a nossa posição em Cristo Jesus. Deve ser esperado, então, que o legalista tenha mais força de argumento do que Isaque. E quando os dois meninos estão lutando, é claro que Isaque geralmente cai, pois Ismael é o irmão maior. E você deve esperar ouvir Ismael fazendo o maior barulho, pois ele deve ser um homem selvagem, sua mão contra todos os homens e a mão de todos contra ele. Ao passo que Isaque é um rapaz tranquilo. Ele sempre permanece por sua mãe, e quando ele é ridicularizado, ele pode ir e dizer à sua mãe que Ismael zombou dele. Mas isso é tudo o que ele pode fazer. Ele não tem muita força. Então vocês percebem atualmente, os ismaelitas são geralmente mais fortes, e eles podem nos fazer cair desesperados quando entramos em discussões com eles. Na verdade, é a glória e jactância deles que os Isaques não têm muito poder de raciocínio, nem muita lógica. Não, Isaque não precisa disso, porque ele é um herdeiro segundo a promessa. E promessa e lógica não são muito consistentes entre si. Sua lógica é a sua fé.
Sua retórica é a sua sinceridade. Nunca espere que o evangelho seja vitorioso quando você está disputando a maneira dos homens, mas usualmente parece ser abatido. Se você estiver discursando com um legalista e ele o vence, diga: eu esperava por isso. Isso mostra que eu sou um Isaac, pois Ismael certamente golpeará Isaac e eu não estou nada pesaroso por isso. Seu pai e sua mãe estavam no auge da vida e eram fortes. E era natural que você me superasse, pois o meu pai e minha mãe eram pessoas muito velhas. Mas onde estava a diferença entre os dois rapazes em sua aparência exterior? Não havia diferença entre eles quanto às ordenanças, pois ambos eram circuncidados. Não havia distinção no que diz respeito aos sinais externos e visíveis. Portanto, meus amados, muitas vezes não há diferença entre Ismael e Isaac, entre o legalista e o cristão em matéria de cerimônias exteriores. O legalista toma o sacramento e é batizado. Ele estaria com medo de morrer se não o fizesse. E eu não acredito que havia muita diferença quanto ao caráter. Ismael era um homem quase tão bom e honrado quanto Isaac. Não há nada dito contra ele nas Escrituras. Na verdade, sou levado a crer que ele era um rapaz bom, especialmente a partir do fato de que quando Deus deu uma bênção, ele disse: com Isaac será a bênção. Abraão disse: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. Ele clamou a Deus por Ismael, porque ele amava o rapaz, sem dúvida, por sua disposição. Deus disse: e quanto a Ismael, eis aqui o tenho abençoado. 12 príncipes gerará. Ele terá bênçãos temporais. Mas Deus não quis desviar-se, até mesmo pela oração de Abraão. E quando Sara foi bastante severa, já que ela deve ter sido no dia em que ela expulsou Agar de casa, dize-se: e pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. E eu não suspeito que o afeto de Abraão era sem razão. Há um traço do caráter de Ismael que você ama muito. Quando Abraão morreu, ele não deixou a Ismael um único pedaço de pau ou pedra, pois ele previamente havia dado a sua parte e mandado-o embora. No entanto, Ismael veio para o funeral de seu pai, pois é dito que seus filhos Ismael e Isaque sepultaram-no em Maquipela. Parece, portanto, ter havido apenas pouca diferença nas características dos dois. Então, amados, há pouca diferença entre o legalista e o cristão quanto ao caminhar exterior. Ambos são filhos visíveis de Abraão. Não há uma distinção de vida, porque Deus permitiu que Ismael fosse tão bom quanto Isaque, a fim de mostrar que não era a bondade do homem que fazia qualquer distinção, mas que ele terá misericórdia de quem ele tiver misericórdia, e se compadecerá de quem ele se compadecer. Então, qual era a distinção? Paulo disse-nos que o primeiro nasceu segundo a carne e o outro segundo o Espírito. O primeiro era um filho natural, o outro um espiritual. Pergunte ao legalista: você faz boas obras, você se arrependeu. Você diz: você está guardando a lei e você não tem necessidade de se arrepender. Agora, de onde você conseguiu a sua força? Talvez ele diga: graça. Mas se você perguntar a ele o que ele quer dizer, ele diz que ele a usou. Ele tinha graça, mas ele a usou. Então, a diferença é que você usou a sua graça e outros não. Sim, bem, então é a sua própria obra. Você pode chamar isso de graça, ou você pode chamá-lo de mostarda. Não era graça, afinal de contas, pois foi o seu uso, você diz, que fez a diferença. Mas pergunte ao pobre Isaque como ele guardou a lei e o que ele diz. Muito mal, de fato. Você é um pecador, Isaque. Oh, sim, um extremamente grande. Me rebelei contra o meu pai por vezes sem número. Tenho muitas vezes me desviado dele. Então, você não acha de si mesmo que é tão bom como Ismael, não é? Não. Mas ainda há uma diferença entre você e ele, afinal. O que fez a diferença? Ora, a graça fez-me diferente. Por que Ismael não é um Isaque? Ismael poderia ter sido um Isaque? Não, diz Isaque. Foi Deus quem me fez ser diferente, desde o princípio até o fim. Ele fez de mim um filho da promessa antes que eu nascesse, e ele deve me manter assim. A graça deve todo o trabalho coroar, ao longo de dias eternos. Ela estabelece no céu a pedra mais alta e bem merece o louvor. Isaque tem realmente mais boas obras. Ele não permanece secundário a Ismael.
Quando ele é convertido, ele trabalha, se é possível, para servir o seu pai muito mais do que o legalista faz ao seu senhor. Mas ainda assim, sem dúvida, se vocês tivessem que ouvir os seus dois relatos, vocês ouviriam Isaque dizer que ele era um pobre miserável pecador, enquanto Ismael faria de si mesmo um muito honroso cavaleiro fariseu. A diferença não está nas obras, mas nos motivos. Não na vida, mas nos meios de sustentar a vida. Não nos que fazem, tanto como na forma como eles o fazem. Aqui, então, está a diferença entre alguns de vocês. Não que vocês, legalistas, são piores do que os cristãos. Vocês podem ser muitas vezes melhores em suas vidas, e ainda assim, vocês podem estar perdidos. Vocês se queixam disso como injusto? Nem um pouco. Deus diz que os homens devem ser salvos pela fé. E se você diz, não, eu serei salvo pelas obras, você pode tentar isso, mas você estará perdido para sempre. É como se você tivesse um servo e você dissesse, João, vai e faça uma coisa tal e tal no estábulo. Mas ele vai embora e faz o inverso. E em seguida diz, Senhor, eu tenho feito isso muito bem. Sim, você diz, mas isso não é o que eu lhe disse para fazer. Então, Deus não lhe disse para operar a sua salvação pelas boas obras. Mas ele disse, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, quando você chegar diante de Deus com as suas boas obras, ele dirá, eu nunca disse para você fazer isso. Eu disse, creia no Senhor Jesus Cristo e seja batizado e você será salvo. Ah, você diz, eu pensei que o outro caminho era muito melhor. Senhor, você estará perdido por seus pensamentos. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Quando Israel, que buscava a justiça, não a alcançou? Isso é porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Terceiro, agora falarei brevemente uma ou duas palavras acerca da conduta de Ismael em relação a Isaque. É dito que Ismael zombou de Isaque. Alguns de vocês, queridos filhos de Agar, não têm se sentido extremamente irritados quando ouviram essa doutrina? Vocês disseram, é terrível, é muito injusto que eu seja tão bom quanto eu puder e ainda assim, se eu não sou um filho da promessa, eu não posso ser salvo. É realmente horrível, é uma doutrina imoral, ela produz muitos danos e deve ser combatida. Claro, isso mostra que você é um Ismael. É evidente que Ismael zomba de Isaque e não precisamos de mais nenhuma explicação. Sempre que a pura soberania de Deus é pregada, onde afirma-se que o filho da promessa e não o filho da carne é o herdeiro, o filho da carne sempre murmura contra isso. O que disse Ismael a Isaque? Que negócio você tem aqui? Eu não sou o filho mais velho de meu pai? Eu teria tido toda a propriedade se não fosse por você. Você está acima de mim? As conversações dos legalistas são assim. Deus não é o pai de todo mundo? Não somos todos seus filhos? Ele não deve fazer nenhuma diferença. Ismael disse, eu não sou tão bom quanto você? Eu não sirvo ao meu pai também? Quanto a você, você sabe que é o favorito de sua mãe, mas minha mãe é tão boa quanto a sua. E assim, ele gracejou e zombou de Isaque. Isso é exatamente como vocês, arminianos, lidam com a salvação gratuita. O legalista diz, eu não vejo isso, eu não posso tê-lo e eu não o desejo. Se nós dois somos iguais em caráter, não pode ser justo que uma pessoa seja perdida e as demais salvas. E assim ele zomba da livre graça. Você pode prosseguir muito facilmente se você não prega a livre graça muito plenamente. Mas se você se atreve a falar sobre aquelas coisas que são desagradáveis para a multidão, o que as pessoas dirão? Eles o chamam de iscas para a popularidade. Veja o jornal chamado Freeman. Poucos peixes, no entanto, mordem essas iscas. A maioria dos homens dizem, eu o odeio, eu não posso suportá-lo, ele é tão desamoroso. Você diz que pregamos isso para ganhar popularidade? Ora, isso é sobre a superfície da mesma, uma mentira explícita, pois a doutrina da soberania de Deus sempre será impopular. Os homens sempre a odeiam e rangem os dentes, assim como eles fizeram quando Jesus a ensinou. Muitas viúvas, disse ele, existiam em Israel, mas a nenhuma delas o profeta foi enviado, a não ser para uma viúva de Sarepta. E havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado,
senão aquele que veio de longe da Síria. Que boa popularidade nosso Salvador obteve por este sermão! As pessoas rangeram os dentes para ele e toda a popularidade que ele teve foi a de ser empurrado de um precipício, a partir da qual diz-se que o teriam lançado de cabeça. Mas ele passou dentre eles e saiu. O quê? Popular por humilhar o orgulho de um homem? Abolir sua posição e fazê-lo se encolher diante de Deus como um pobre pecador? Não, ela nunca será popular, até que os homens nasçam anjos e todos os homens amem o Senhor. E isso jamais será exatamente assim, eu suponho. 4. Mas nós temos que perguntar o que aconteceu com os 2 filhos. Em primeiro lugar, Isaque tinha toda a herança e Ismael nenhuma. Não que Ismael saiu miseravelmente, pois ele tinha muitos dotes e tornou-se muito rico e grande neste mundo. Mas ele não tinha herança espiritual. Assim, o legalista terá muitas bênçãos, como recompensa por sua legalidade. Ele será respeitado e honrado. Na verdade, disse Cristo, os fariseus já têm a sua recompensa. Deus não rouba qualquer homem de sua recompensa. O que o homem almeja, ele obtém. Deus paga aos homens tudo o que lhes é devido e muito mais. E aqueles que guardam a sua lei, mesmo neste mundo, receberão grandes favores. Ao obedecerem à ordem de Deus, eles não vão ferir os seus corpos, como o vicioso, e eles vão preservar melhor a sua reputação. A obediência faz o bem neste mundo. Mas então Ismael não tinha nada da herança. Assim você, miserável legalista, se você está dependendo de suas obras, ou em qualquer coisa, exceto da soberana livre graça de Deus para a sua libertação da morte, você não tem sequer um pé da herança em Canaã. Naquele grande dia em que Deus repartirá as porções de todos os filhos de Jacó, não haverá nenhuma parte para você. Mas se você é um pobre Isaque, um miserável pecador tremente e culpado, e se você diz, Ismael tem as mãos cheias, se você está dizendo nesta manhã, mas nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz me agarro. Eu sou absolutamente um nada, mas Jesus Cristo é o meu tudo em todos. Se você renuncia a todas as obras da carne e de fato confessa, eu sou o maior dos pecadores, mas eu sou o filho da promessa e Jesus morreu por mim. Você terá uma herança e você não será roubado dela por todos os Ismaéis zombadores do mundo. Nem isso será diminuído pelos filhos de Agar. Você pode, por vezes, ser vendido e levado para o Egito, mas Deus trará os seus Josés e seus Isaques de volta e você ainda será exaltado à glória e sentar-se-á à direita de Cristo. Eu sempre pensei em que consternação haverá no inferno quando homens exteriormente bons forem para lá. Senhor, diz alguém enquanto ele entra, devo entrar nesse calabouço repugnante? Não guardo o sabá? Eu não era um rigoroso sabatista? Eu nunca amaldiçoei ou blasfemei em toda a minha vida. Devo ir para lá? Eu paguei o dízimo de tudo o que eu tinha e devo ser preso ali. Fui batizado. Eu tomei a ceia do Senhor. Eu era tudo de bom que alguma vez um homem poderia ser. É verdade, eu não cria em Cristo, mas eu não pensava que precisava de Cristo, pois eu achava que era muito bom e muito honrado. E eu devo ser preso ali? Sim, Senhor. E entre os condenados você terá essa preeminência, que você desprezou a Cristo acima de todos. Eles nunca fizeram um anticristo. Eles seguiram o pecado, e assim você o fez em sua medida, mas você adicionou ao seu pecado o mais condenável dos pecados. Você fez de si mesmo um anticristo, e se inclinou e adorou a sua própria bondade imaginária. Então Deus continuará a dizer ao legalista, em um desses dias eu ouvi você zombar de minha soberania. Eu ouvi você dizer que era injusto da minha parte salvar o meu povo e distribuir os meus favores segundo o conselho da minha própria vontade. Você impugnou a justiça do seu Criador, e você terá justiça em todo o seu poder. O homem pensava que ele tinha uma grande balança de seu lado, mas ele encontra que isso é apenas alguns grãozinhos de pó. Mas então Deus mantém um imenso registro de seus pecados, com isso na parte inferior. Sem Deus, sem esperança, um estranho à comunidade de Israel. O pobre homem, então, vê que o seu pequeno tesouro não é metade de uma migalha, enquanto a grade conta de Deus é 10 mil milhões de talentos. E assim,
com um brado terrível e um grito desesperado, ele foge com todas as suas pequenas notas de mérito que ele esperava que o salvariam, clamando: estou perdido! Estou perdido com todas as minhas boas obras! Eu pensava que as minhas boas obras eram areias, mas meus pecados eram montanhas. E porque eu não tinha fé, toda a minha justiça era apenas hipocrisia caiada de branco. Agora, mais uma vez, Ismael foi mandado embora e Isaque foi mantido em casa. Portanto, há alguns de vocês, quando o dia de provação vier para tentar a igreja de Deus, apesar de ter vivido na igreja, bem como os outros, embora você tenha a máscara da profissão de fé sobre você, você encontrará que ela não será útil. Você tem sido como o filho mais velho. Sempre que um pobre pródigo chegou na igreja, você disse: vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ah, legalista invejoso, você será finalmente banido da casa. Digo a vocês, legalistas e formalistas, que vocês não têm mais a ver com Cristo do que os pagãos têm, e que, embora vocês tenham sido batizados com o batismo cristão, embora vocês se sentem em uma mesa cristã, embora vocês ouçam um sermão cristão, vocês não têm parte nem porção no assunto, não mais do que um católico romano ou um muçulmano, a menos que vocês estejam confiando simplesmente na graça de Deus e sejam um herdeiro de acordo com a promessa. Quem confia em suas obras, apesar de serem sempre tão poucas, encontrará que essa confiança arruinará a sua alma. Tudo o que a natureza engendra deve ser desvendado. Esse navio que as obras construíram deve ter a sua quilha cortada em metades. A alma deve confiar de forma simples e totalmente na aliança de Deus, ou então esta alma está perdida. Legalista, você espera ser salvo pelas boas obras. Venha agora, vou tratá-lo com respeito. Eu não vou acusá-lo de ter sido um bêbado ou um blasfemador, mas eu quero perguntar: você está ciente de que, a fim de ser salvo por suas obras, é imprescindível que você seja totalmente perfeito? Deus exige a guarda de toda a lei. Se você tem um vaso com a menor rachadura em si, não é inteiro. Você nunca cometeu pecado em toda a sua vida? Você nunca pensou um mal pensado? Nunca teve uma imaginação vil? Venha, Senhor, eu não poderia supor que você tenha manchado essas luvas brancas com qualquer coisa como a luxúria ou carnalidade, ou que a sua boca fina, que utiliza uma linguagem tão casta alguma vez, condescendeu em um juramento ou qualquer coisa semelhante à lascívia. Eu não imaginarei que você já cantou uma canção lasciva. Deixarei isso fora de questão. Mas você já pecou? Sim, você diz. Então observe isso. A alma que pecar, essa morrerá. E isso é tudo o que tenho a dizer a você. Mas se você negar que você alguma vez pecou, você sabe que se no futuro você cometer um pecado, embora você tenha uma vida perfeita por 70 anos, e no final destes 70 anos, se cometer apenas um pecado, toda a sua obediência seria reduzida a nada. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago capítulo 2, versículo 10. Senhor, você diz, você está fazendo uma suposição errada, pois embora eu creia que eu devo fazer algumas boas obras, creio que Jesus Cristo é muito misericordioso. E embora eu não seja exatamente perfeito, eu sou sincero e acho que a obediência sincera será aceita em vez de obediência perfeita. Você faz isso de fato. Imploro, diga o que é uma obediência sincera. Eu conheci um homem ficar bêbado uma vez por semana. Ele foi muito sincero e ele não achava que ele estava agindo errado, enquanto ele estava sóbrio em um domingo. Muitas pessoas têm o que eles chamam de uma obediência sincera, mas é uma que sempre deixa um pouco de margem para a iniquidade. Mas então você diz, eu não passo muito dos limites. É apenas um pequeno pecado que eu permito. Meu caro Senhor, você está errando muito quanto à sua obediência sincera, pois se isso é o que Deus requer, então centenas de personagens mais vis são tão sinceros como você é. Entretanto, eu não acredito que você seja sincero. Se você fosse sincero, você obedeceria ao que Deus diz. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Parece-me a sua obediência sincera é uma ilusão sincera, e assim você a encontrará. Você diz, eu creio que depois de tudo o que fizemos, temos que ir a Jesus Cristo e devemos dizer, Senhor, há uma grande deficiência aqui. Tu o consertarás?
Ele é muito grato a você pelo elogio, mas ele não aceitará tal serviço humilde. Você diz, ele deve me ajudar na questão da salvação? Sim, eu sei que isso lhe agradaria, mas Cristo é um tipo muito diferente de Salvador. Quando ele começa a fazer algo, ele tem a propensão de fazer tudo. Você pode achar estranho, mas ele nunca gosta de qualquer tipo de assistência. Quando ele fez o mundo, ele não solicitou ao anjo Gabriel, nem mesmo para resfriar a matéria fundida com as suas asas, mas ele mesmo o fez completamente. Assim acontece na salvação. Ele diz, a minha glória não a darei a outrem. Isaías capítulo 48, versículo 11. E eu que você se lembre, posto que você professou ir a Cristo e ter uma pequena participação no negócio da salvação, que é uma passagem na Escritura que é apropriada para você, que você pode ruminar em seu lazer. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Romanos capítulo 11, versículo 6. Pois, se você misturar os dois, você estragará os dois. Vá para casa, Senhor, e faça para si mesmo uma mistura de fogo com água. Esforce-se para manter em sua casa um leão e um cordeiro. E quando você conseguir fazer isso, me diga que você fez as obras e a graça concordarem. E mesmo assim, eu direi-lhe que você está mentindo, pois as duas coisas são essencialmente opostas, e aquilo não pode ser feito. Quem dentre vocês lançará todas as suas boas obras à distância e virá para Jesus com isso? Nada, nada, nada. Nada em minhas mãos eu trago. Simplesmente a tua cruz me agarro. Cristo vai dar-lhe boas obras suficientes. Seu Espírito operará em você o querer e o efetuar a sua boa vontade, e vai fazê-lo santo e perfeito. Mas se você tem se esforçado para obter a santidade antes de Cristo, você começou no lado errado. Você tem procurado a flor antes que você tenha a raiz, e tem procurado tolices para seu próprio sofrimento. Ismaéis, tremam diante dele agora. Se outros de vocês são Isaques, lembrem-se sempre que vocês são filhos da promessa. Permaneçam firmes. Não enredem-se pelo jugo da escravidão, pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém.